Enquanto eu me preparava para nossos programas mais cedo hoje, encontrei uma reportagem da CBS News falando sobre algo que mencionamos e que aconteceu na semana passada. Os Estados Unidos dissolveram um novo batalhão dedicado a drones. Um batalhão voltado a aprender as lições da guerra entre Rússia e Ucrânia e disseminá-las pelos Estados Unidos. Quando vi essa reportagem da CBS, ela explicou por que a unidade foi dissolvida. Porque a primeira coisa que eu me perguntei foi por que você acabaria com algo assim, quando claramente é nessa direção que a guerra está indo. E então, quando essa reportagem saiu, antes de mais nada, eu descobri que, sim, é ainda pior do que eu imaginava. Porque em vez de tomar uma decisão sensata, o que não foi o caso, porque, quero dizer, só olhando por alto, a última coisa que deveríamos fazer é desmantelar qualquer capacidade de drones das nossas forças armadas, especialmente das forças terrestres. Deveríamos expandir isso de forma substancial, reformar radicalmente o que estamos fazendo. É isso que deveríamos fazer. Então eu fiquei intrigado. Por que nos afastamos disso? Na época, tive dificuldade de encontrar qualquer coisa online. Mas hoje encontrei algumas informações que deixaram claro que o problema é muito, muito pior do que eu imaginava. Neste momento, estamos preparando nossas forças terrestres, o Exército dos Estados Unidos em particular, para a derrota na próxima batalha. Da próxima vez que enfrentarmos algo próximo de um adversário equivalente, é provável que estejamos nos preparando para ser esmagados, para literalmente levar em suor espinhoso de forma humilhante. É nesse momento. Isso não é exagero. Não estou tentando dar ênfase a alguma coisa. Estou dizendo a vocês, estamos nos preparando para um desastre absoluto. Então, só recapitulando. Esta foi a informação publicada, acho que foi, neste ano. Na verdade, foi publicada mais cedo hoje, mas a notícia saiu na semana passada. O Exército dos Estados Unidos está desativando gradualmente seu especializado 3º Batalhão do 504º Regimento de Infantaria Paraquedista, devolvendo essa formação de 600 soldados, que tinha uma função experimental de assalto com drones, as funções padrão de infantaria aerotransportada. E aí vamos para a CBS News, que eu encontrei hoje de manhã, melhor dizendo. Eles explicaram que a decisão não se baseou em uma doutrina sólida, nem em algum tipo de medida inteligente, nem sequer estava ligada a uma mudança doutrinária mais ampla. Foi por causa de politicagem interna mesquinha. Esse chamado batalhão de assalto, não tripulado, foi criado no ano passado para aprender as lições da guerra com drones no conflito na Ucrânia. Essa unidade fica baseada na Europa, obviamente perto da guerra na Ucrânia, para assimilar essas lições, fazer seu próprio treinamento e depois disseminar em outras partes do Exército o que aprendeu. Agora o Exército diz que esse projeto não é mais necessário, pelo menos não nesse formato, e que essa unidade voltará, abre aspas, às tarefas centrais de combate, fecha aspas. Parece haver algumas tensões interpessoais bastante significativas por trás dessa decisão, ou pelo menos algum papel nela. Parece que o atual chefe interino do Estado-Maior do Exército, o general Christopher Leneve, em algum momento no passado, foi, entre aspas, discretamente afastado de sua função como comandante da 86ª Divisão Aerotransportada. Os oficiais que pediram que ele deixasse esse cargo antes do previsto são os mesmos que criaram esse batalhão experimental de drones para missões, incluindo seu antecessor imediato como chefe do Estado-Maior do Exército, o general Randy George. E parece que as tensões latentes, resultantes dessas divergências de pessoal, tiveram um papel nessa decisão. É uma reviravolta bastante marcante, considerando a importância da guerra com drones e o conteúdo do que estamos discutindo. Quero dizer, até o cara da TV pode dizer, ei, tem alguma coisa estranha nisso. Dada a importância central da guerra com drones, hoje, em todos os níveis, tático, operacional e estratégico, estamos nos desfazendo dessa capacidade. E parece que isso tem muito a ver com a questão. Tenho certeza de que foi só coincidência.
Os caras que o afastaram discretamente, seja lá o que isso dizer. Aparentemente, isso significa que ele foi tirado da função antes do que deveria, e não de uma maneira formal. E quem sabe que tipo de política estava acontecendo nos bastidores, se foi injusto. Quem pode dizer? Eu não faço ideia nenhuma. Só sei que a impressão clara dele era de que foi afastado de forma indevida. Então os caras que o tiraram de lá, de uma forma que ele considera indevida, numa coisa que, segundo ele, armaram. Assim que ele foi elevado ao cargo interino de chefe do Estado-Maior do Exército, ele vai puxar o tapete deles, cortar pela raiz, como quem diz-mo. E quem está no comando agora? É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, que os militares do Exército usam e que eu não posso dizer no ar. Mas parece que é isso que está movendo tudo aqui. Porque, olhando superficialmente, isso não faz sentido nenhum. E, infelizmente, isso prolonga um problema antigo que temos no Exército dos Estados Unidos. Não conseguimos fazer nada que faça sentido. Nossas instituições estão, fossilizadas. Eles odeiam mudanças. Absolutamente. Querem voltar. Quer dizer, dá até para ver isso nos uniformes que usam hoje. Acho que uns 2 anos, eles deixaram os uniformes que usavam para voltar aos uniformes da Segunda Guerra Mundial. Queriam voltar àquele período do passado em que acreditávamos ser uma força imparável, e por aí vai. Então tinham essa mentalidade de vamos recriar a força da Segunda Guerra Mundial. Mas vai além da decisão sobre que tipo de roupa você quer usar, das suas escolhas de estilo. Os tipos de formações que temos hoje são quase os mesmos da Segunda Guerra Mundial. Você tem a estrutura de corpos. Você tem o quartel-general de corpo de exército, essa estrutura. Depois tem os quartéis generais de divisão, de brigada, de batalhão e assim por diante até o pelotão. Então é como uma pirâmide, por assim dizer, de diferentes comandos. Exatamente como tínhamos na Segunda Guerra Mundial, exatamente como tínhamos na Operação Tempestade no deserto. Eu servi no 5º Corpo do Exército dos Estados Unidos, no 7º Corpo, desculpe. O 7º Corpo dos Estados Unidos faz parte daquele grupo de combate que estava lá. E, de certa forma, abandonamos isso em meados dos anos 2000, quando estávamos lidando com aquelas operações de contra-insurgência. E passamos a usar brigadas independentes, brigadas autônomas, ou algo assim. Mas aí, sabe, eu não gosto disso. Esses caras que foram criados nessa mentalidade, especialmente durante a Guerra Fria, voltaram a ela. Então agora voltamos a falar de corpo de exército, divisão, brigada, batalhão, brigada e assim por diante até lá embaixo. Eles simplesmente têm essa mentalidade. Eu argumentei, e claramente presumi de forma errada, que por causa da guerra entre Azerbaijão e Armênia em 2020, quando pela primeira vez você realmente viu o uso agressivo de drones, a capacidade deles de atingir blindados e a devastação que causaram no campo de batalha, ficou muito claro para mim. Eu pensei, certo, a guerra de manobra, como a conhecíamos, mudou. Porque eu lutei na tempestade no deserto. Fui o segundo no comando de um esquadrão blindado, um esquadrão de cavalaria blindada, da 1ª Divisão Blindada dos Estados Unidos, em meados dos anos 2000. Então eu já sabia, cara, o jeito como fomos treinados, o jeito como nos organizamos para o combate, isso agora foi por água abaixo. Acabou. Isso mudou tudo. E agora todo mundo sabe que com a tecnologia continuando a se desenvolver no ar, as táticas no solo vão ter que passar por mudanças significativas. Bem, isso não aconteceu. Quero dizer, eu tinha certeza de que os russos seriam os primeiros a agir assim, dada a proximidade deles com os combatentes ali. Mas acabou que eles também não estavam muito preparados. No começo, o lado ucraniano estava um pouco mais avançado que os russos, e os russos pagaram por isso com muitas perdas, que provavelmente poderiam ter sido evitadas. Se tivessem prestado alguma atenção, eles teriam se preparado tanto para a ofensiva quanto para a defensiva, mas não foi o caso.
Eles aprenderam isso, foram entendendo na prática. E agora que nós temos, eu já te disse isso muitas vezes, essa dinâmica de ação, contra-ação, contra-contra-ação, nova versão, nova tecnologia, novas capacidades de emprego, aí o outro lado sempre responde, cria algo novo e assim por diante. Então agora essa dinâmica é contínua. Nós parecemos não ter recebido esse memorando. Basicamente, ainda estamos lutando a Segunda Guerra Mundial, só que com um pouco mais de equipamento. E houve algumas mudanças, eu pesquisei um pouco antes de entrar aqui, e em termos doutrinários, há algumas coisas. Mas são todas mudanças nas margens. Estamos tentando manter a mesma estrutura, as mesmas formações, a mesma doutrina de combate. Estamos tentando fazer as mesmas coisas, apenas ajustando detalhes aqui e ali. É impressionante como mudamos pouco e como temos pouca vontade de mudar. E agora, mesmo quando você tem um batalhão, uma unidade de 600 pessoas, nós dissemos, vamos desfazer isso e simplesmente transformá-lo de volta num batalhão regular de infantaria. Um batalhão de infantaria leve. Então agora vocês não vão ter batalhões de drones propriamente ditos. Vão apenas ter alguns drones em cada nível. Agora, daqui a pouco vocês vão ver que criamos outra coisa aqui, há cerca de 10, 12 dias, uma nova organização conjunta. Já chego nisso. Mas antes de tudo, só para reiterar o quanto estamos atrasados, houve recentemente, e a CBS News também falou disso, um exercício de simulação entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Estados Unidos e Ucrânia. Eles fizeram uma batalha simulada para ver como os drones afetam aquilo. Foi assim que aconteceu. Houve uma batalha simulada com drones entre forças dos Estados Unidos e da Ucrânia. E segundo algumas reportagens, fontes dizem que os militares americanos foram derrotados de forma contundente pelos ucranianos. O que você pode nos dizer? Nos videogames, quando seu personagem morre, ele pode, entre aspas, reaparecer. Foi isso que teve de acontecer nesse exercício. Tantas unidades americanas foram eliminadas no contexto do exercício que tiveram de fazê-las reaparecer para manter o exercício em andamento, porque o lado ucraniano estava se saindo muito bem. As Forças Armadas dos Estados Unidos ainda não estão onde precisam estar em relação à guerra com drones. Nem se fala. Não chega nem perto. Levamos uma surra na guerra de drones contra os ucranianos, que muita gente quer ridicularizar e dizer que não são tão bons quanto os russos. Eu, por outro lado, acho que o exército ucraniano é o segundo melhor do mundo hoje. Talvez esteja até acima da China. Mas eles não conseguem subir muito mais, porque continuam sofrendo muitas baixas. As pessoas que têm experiência continuam morrendo. Mas um número suficiente delas permanece, e isso permite que contenham esse enorme exército russo, ou pelo menos desacelerem seu avanço. Provavelmente, essa é uma forma mais precisa de dizer. Mas o fato de estarem com efetivo tão reduzido, sob tanta pressão, e ainda assim conseguirem resistir e perder território apenas no ritmo em que perderam nos últimos 3 anos, é um testemunho da capacidade deles. O lado russo, por outro lado, está avançando e sofrendo bem menos baixas. Então, sem dúvida, eles são hoje a principal força terrestre do planeta. Ponto final. Sem comparação. Mas vamos olhar o que esses dois lados estão fazendo, o que essas duas organizações estão fazendo. Porque, antes de tudo, os russos criaram um ramo totalmente novo das suas forças armadas. Isso aconteceu em abril. A Rússia estabeleceu as forças de sistemas não tripulados, um ramo militar independente, institucionalizando a guerra com drones após as lições aprendidas com o exército ucraniano. Isso reflete uma mudança doutrinária, colocando os drones como um componente central das operações modernas de armas combinadas. Moscou planeja recrutar quase 79 mil pessoas até o fim deste ano, recorrendo principalmente a estudantes, veteranos e civis com habilidades tecnológicas. Um roteiro de 4 fases para essa força prevê uma expansão maciça para cerca de 210 mil efetivos e 1.000 unidades, incorporando capacidades de drones, as forças terrestres, aéreas e navais.
Eles não deram um prazo para esse ponto específico. Mas veja, escute, é um ramo das Forças Armadas deles. Então eles reconhecem, por causa da guerra em que estão envolvidos, sabe, assim como havia a aviação do exército, as tropas blindadas, a artilharia e a infantaria. Quer dizer, todos esses são ramos de combate que compõem as Forças Armadas modernas. E a Rússia diz, certo, os drones são tão importantes que precisam ter seu próprio ramo. Não dá para simplesmente incorporar parte disso às outras unidades. Isso é tão fundamental e tão importante que precisa ter seu próprio ramo. Então eles vão ter, seja lá, 79 mil este ano. E depois querem chegar a 210 mil em algum momento, seja qual for a meta deles. E 1.000 unidades diferentes, que terão capacidades de drones, que depois serão organizadas em tarefas dentro de outros tipos de formações para que tenham suas armas combinadas. É isso que os russos estão fazendo. O lado ucraniano entrou na mesma linha no mês passado. Eles criaram um ramo próprio das Forças Armadas. Em 10 de julho, o presidente Zelensky criou um comando no nível das Forças Armadas de impacto global de longo alcance para reunir recursos de ataque dos serviços de inteligência, das forças de operações especiais e dos serviços não tripulados. Então, o lado ucraniano está fazendo isso. E eles estão presentes em todas as Forças Armadas. Ao que tudo indica, até o fim deste ano, eles terão cerca de 80 mil homens, ou seja, quase o mesmo número dos russos, 80 mil ainda este ano, incluindo 35 mil pilotos de drones. Então, especificamente, eles terão 35 mil pilotos de drones este ano. É isso que querem fazer. Agora, o que os Estados Unidos estão fazendo? Se desativamos aquela outra unidade, a suposição é que estamos fazendo outra coisa, certo? Quer dizer, posso supor que reconhecemos a natureza radicalmente transformada da guerra, a forma como as guerras são travadas, e que também estaríamos criando algo assim. Bem, acontece que estamos. Nós não simplesmente desativamos aquele batalhão. Isso já era ruim o bastante. Mas aí nós começamos esta outra iniciativa aqui. Então, o Comando Central dos Estados Unidos lançou sua primeira força-tarefa multinacional de drones de ataque. E de acordo com a descrição, a unidade chamada Força-Tarefa Ataque Falcão vai empregar drones de ataque de uso único, compostos por sistemas não tripulados acima, na superfície e abaixo do mar, operados por equipes de apoio militar dos Estados Unidos e de parceiros regionais. Agora, quando comecei a investigar mais a fundo esse caso, se os russos e os ucranianos têm ambos um ramo das Forças Armadas, equivalente a blindados, infantaria, tanques e assim por diante. Se foi isso que eles fizeram com 80 mil pessoas nele, e querem chegar a algumas centenas de milhares e a 1.000 unidades diferentes, nós até agora, e não estou inventando isso, destinamos algumas dezenas de homens para essa força-tarefa e algumas dezenas de drones. É isso que temos até agora. Até o fim de 2027, ou seja, até o fim do ano que vem, a meta é ter 200 mil drones de vários tipos nessa formação. Então temos uma estimativa muito pequena. Não há números maiores, pelo menos nada que tenha sido publicado, sobre até onde eles pretendem chegar. Eu não sei se eles sabem ou se estão apenas dizendo, queremos tentar fazer isso de uma forma meio descentralizada. Queremos fazer de um jeito em que vamos simplesmente acrescentar isso. Vamos só incorporar uma espécie de modelo de treinar quem vai treinar. Então, pessoas dentro da unidade, vamos simplesmente treiná-las para também serem operadoras de drones. Então, não vamos mudar nada do que estamos fazendo. Não vamos mudar a forma como nos organizamos para o combate. Não vamos mudar a forma como lutamos, a nossa doutrina. Vamos apenas enxertar isso por cima de tudo. Então, vamos ter essa força-tarefa, que imagino porque não está claro nem como isso funcionaria em toda a força, mas que pelo menos inicialmente, aparentemente será só um pequeno grupo de especialistas. Eles então vão treinar os instrutores. Ou seja, mais uma vez,
você não está acrescentando nada. Está apenas somando capacidades e deveres a pessoas que já têm outras habilidades e outras exigências no campo de batalha. Um motorista de tanque, um integrante de esquadrão de infantaria, algo assim. Então, além das suas capacidades de atirar com fuzil, agora você vai ter que acrescentar mais isso. Você vai ser um operador de drones aqui. Então vai ter que dividir sua atenção. Em vez de especializar alguém como numa nova arma, de modo que você tenha um infante, um armeiro, um artilheiro, você teria um operador de drones ou alguém de um batalhão de drones, algo assim. Esse seria o trabalho dessa pessoa. O único trabalho que ela teria. Aqui, estamos meio que enxertando isso no que já fazemos. Então isso só divide o foco das nossas tropas e dispersa suas capacidades. Você não pode dedicar seu tempo apenas a ser tripulante de tanque, artilheiro ou infante. Agora, você também tem que dedicar parte do seu tempo a lidar com drones. E aí eu não sei o que se espera que você faça quando chegar a hora de realmente lutar. Não dá para exercer duas funções ao mesmo tempo. Então uma delas vai ter que prevalecer. Mas não parece que tenhamos pensado nisso até esse ponto ainda. Em vez disso, vamos seguir com essa coisa aqui, tentando enxertá-la naquela outra. Mas veja, a mentalidade, até na escala do problema, também mostra esse problema grotesco que temos no nosso exército. Queremos ter, até o fim do ano que vem, 200 mil drones. Isso pode parecer muito, em números absolutos, até você comparar com o que os dois lados que estão lutando fazem todo mês. 200 mil até o fim do ano que vem é o que queremos. 200,000 by the end of next year is what we want. Well, here's a couple of numbers for you when you want to talk about Bem, aqui vão alguns números, quando se quer comparar coisas equivalentes. A Rússia, neste momento, está produzindo cerca de 600 mil drones por mês. Por mês. A Ucrânia está produzindo cerca de 700 mil drones por mês. Por mês, nós estamos buscando 200 mil daqui a quase um ano e meio. Estamos produzindo algo em torno de, considerando todas as diferentes coisas que estamos fazendo, algo em torno de 10 mil por mês. Então vamos deixar isso claro. Estamos terrivelmente despreparados para a guerra do futuro. Eu já vi isso antes. Isso não me surpreende. É doloroso para mim, mas não me surpreende. Em meados dos anos 2000, eu fazia parte do que era chamado de Programa de Sistemas de Combate do Futuro, em Fort Bliss, no Texas. E aquilo estava sendo apresentado como esse novo sistema de sistemas, essa tecnologia de salto à frente. Vamos mudar nossa doutrina, vamos mudar nossas formações, os tipos de plataformas, tudo. Uma reformulação completa de tudo, para termos essa capacidade de avançar à frente de todos os outros. E isso incluía, acho que várias categorias, acho que eram 4, se não me engano, de capacidades de drones. Na época eles chamavam de sistemas aéreos não tripulados, UAS, e também alguns robôs terrestres e assim por diante. Então eles tinham essa grande ideia de que 18 sistemas dentro de um sistema receberiam essa tecnologia de avanço e poder de fogo além da linha de visão. Assim, você poderia usar alguns drones e, digamos, disparar um tanque sem precisar mais de fogo direto. Você poderia contorná-lo e assim por diante. Todas essas coisas legais, mas a tecnologia não existia. E em vez de dizer, certo, aqui está a tecnologia, aqui está o que podemos fazer, vamos fazer algo melhor agora e depois continuar desenvolvendo tecnologia e ideias mais adiante, eles simplesmente continuaram perseguindo o objetivo que queriam. Eu chamei isso basicamente de unobtainium, porque em vez de fazer o que podíamos, queríamos fazer o que queríamos. E quando isso não funcionava, não há problema nenhum em pensar fora da caixa. Na verdade, isso é incentivado. Pense em coisas que ainda não existem. É isso que você deveria fazer. É assim que se conseguem capacidades revolucionárias. Mas se não vai funcionar, então você tem a obrigação de encontrar algo que funcione em combate. E foi isso que nos recusamos a fazer naquela época. Ainda queríamos, de certa forma, tentar lutar de novo a Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos a Tempestade no Deserto, ou a Operação Liberdade Iraquiana, a versão de 2003, quando era Valentine's tanques e tudo mais.
Mas aquilo foi contra um inimigo que não tinha drones, não tinha muita artilharia, não tinha nenhum sistema de mísseis digno de nota. Então, o cenário era totalmente aberto. Eles também não tinham força aérea. Então, do ponto de vista terrestre, era praticamente o mais fácil que poderia ser. E era isso que estávamos tentando reproduzir. Mas aí não fomos honestos sobre nada. Continuamos fingindo que as coisas estavam funcionando, mesmo quando não estavam, porque simplesmente não queríamos mudar. Se tínhamos essa ideia, ela tinha que funcionar, porque queríamos que funcionasse. E o que acabou acontecendo foi que esses sistemas de combate do futuro, depois de 6 anos oficiais, desde 1999, quando basicamente começaram, até 2009, foram cancelados. E nada. Publiquei algo sobre isso aqui recentemente. Vocês podem ver parte do meu trabalho no X, onde registro todas essas diferentes coisas que tivemos. Até hoje, ainda esperamos que, até 2030, finalmente consigamos colocar em campo algum tipo de novo sistema de armas. Então, de 1999 a 2030 é o que esperamos. E quem sabe se vamos realmente chegar lá. Mas agora estamos aqui com essa guerra acontecendo neste exato momento e estamos tão desconectados da realidade. Nem estamos mirando nos alvos certos. Quando eu digo que russos e ucranianos têm ambos uma nova divisão das Forças Armadas voltada para drones, que cada um vai ter 80 mil neste ano, que estão mirando em algumas centenas de milhares e que neste momento estão produzindo milhões de drones por ano. Milhões. Além de toda a infraestrutura que vem junto com isso. Porque é preciso ter todas as capacidades técnicas. É preciso ter as pessoas da manufatura já preparadas, as matérias-primas chegando, as cadeias de suprimento. É preciso ter tudo isso, amigos. Tudo isso. Nós não temos nada disso, pelo menos não em escala alguma. E também nem entendemos a forma como essa guerra é travada. Deixem-me mostrar mais uma coisa, ou falar de mais uma coisa agora, sobre essa questão dos drones, para mostrar o quanto estamos desconectados. Não há veículo blindado. Acho que não há nenhum veículo blindado que vocês vejam, de qualquer lado da linha de contato neste momento, na Rússia ou na Ucrânia, que não tenha algum tipo de gaiola sobre ele, uma gaiola tartaruga ou algum tipo de sistema de proteção para tentar deter fisicamente esses drones. Você vê as linhas de contato, desculpe, as linhas logísticas que eles têm. Sabe, essas enormes redes contra drones que cobrem tudo. E nem isso é infalível, mas oferece alguma proteção, especialmente se você conseguir mantê-las fechadas. Elas impedem a entrada de alguns drones, porque as hélices ficam presas na malha da rede. Não tenho conhecimento de nenhuma rede desse tipo nos Estados Unidos. Acho que nem temos isso em nosso inventário para conseguir usar nem neve, caso entrássemos agora em algum tipo de guerra inesperada. Além disso, fiz uma pesquisa de novo, pouco antes de entrarmos aqui. E pelo que descobri, neste momento, nenhum tanque americano tem gaiolas instaladas. Imagino que encontraria a mesma coisa em veículos de combate de infantaria ou em qualquer outro tipo de veículo blindado que temos. Não temos isso. Então, se entrarmos numa guerra agora, entendam isto. É aqui que estamos. Digamos que Deus nos livre, aconteça alguma coisa e entremos numa luta com a Rússia. O artigo 5 é acionado de alguma forma. Um drone entra na Polônia. Tudo vai por água abaixo e temos que enviar nossas tropas. Nossos tanques não têm nenhuma gaiola de proteção, então vão ser alvos fáceis para qualquer tipo de drone russo. Quase não temos drones para atacar os russos. Eles terão centenas de milhares para atirar de volta contra nós. Eles têm, quer dizer, todo tipo de capacidade diferente com drones e podem simplesmente aumentar a produção, porque tem toda essa estrutura montada e dezenas de milhares de pessoas para operá-los. Nós praticamente não temos ninguém. Estaríamos aprendendo do zero. E enquanto tentamos aprender do zero, nossas tropas estariam sendo mortas em grande número, porque nossa doutrina ainda é aquela que os ucranianos tentaram usar quando levaram uma surra em 2023,
ao tentar avançar contra as defesas russas. Porque eles usaram táticas de armas combinadas, usaram nossos veículos, usaram nossa doutrina e foram esmagados. Agora eles jogaram isso pela janela e adotaram uma abordagem própria, baseada na realidade. Nós ainda estamos usando aquela doutrina. Os russos estariam lambendo os beiços se enfrentassem a gente agora. E deixa eu ler uma coisa para vocês. Esta foi uma postagem no Telegram de um operador russo. E isso não é nem pró nem contra a Rússia. É apenas ele descrevendo como é a vida na linha de frente aqui. Então, enquanto você escuta isso, imagine que você é um americano e não faz a menor ideia disso. Porque quase ninguém do lado americano tem consciência desse tipo de realidade. Essa é a realidade constante, diária, de hora em hora, nas linhas de frente. Muitas pessoas na retaguarda têm uma compreensão muito limitada do que está acontecendo na linha de frente. Algumas acreditam que a guerra consiste apenas em ataques à distância, com mísseis e drones. Quem dispara mais, vence. Outras imaginam que a linha de frente é uma linha contínua, como na Primeira Guerra Mundial ou na Grande Guerra Patriótica, como eles chamam a Segunda Guerra Mundial. Soldados entrincheirados profundamente no solo, esperando sobreviver a uma barragem de projéteis, desgastar o inimigo e partir para contra-ataques. Preciso dizer que esses dois cenários estão muito longe da nossa realidade. Na realidade, tudo é 100 vezes mais complexo. A guerra na Ucrânia é diferente de suas infelizes antecessoras. É uma guerra de um novo tipo. Ela está mudando muitas noções tradicionais de combate, reescrevendo regulamentos e manuais e criando tipos fundamentalmente novos de unidades militares, pelo menos do lado russo e ucraniano. A vida nas linhas de frente é precária. O que diferencia essa guerra é que 97% das baixas ocorrem fora do combate direto com o inimigo. Deixe-me parar um instante para falar disso. Pense nisso por um segundo. Os outros 3% das baixas acontecem no que se chama de zona cinzenta, ou além dela. A linha real de contato, que antigamente era a borda avançada do campo de batalha. Na minha época, chamávamos isso de FIBA. Era assim que chamavam. Era ali que acontecia, onde ficava a linha de contato, onde os tanques atiravam uns contra os outros, ou os soldados de infantaria trocavam tiros, ou a infantaria mecanizada blindada, e assim por diante. Era ali que estavam as linhas de batalha, certo? Era ali que aconteciam as mortes. É como na Primeira Guerra Mundial. Você viu algumas imagens em que eles saíam das trincheiras e lutavam. Os dois exércitos se encontravam, e assim por diante. Era ali que tudo acontecia naquela época, ou pelo menos a maior parte. Mas agora 97% acontece além dessa linha. E isso significa principalmente drones. Também significa artilharia de longo alcance. Significa bombas planadoras, especialmente do lado russo, e outros tipos de mísseis. Então tudo isso acontece além disso. Quase nunca se vê o inimigo. 97% acontece dessa forma. E se isso não mudar radicalmente sua doutrina de combate, você está terrivelmente errado. Vamos dizer isso de forma categórica. As pessoas morrem durante o avanço e o deslocamento para a linha de frente, à medida que se aproximam da borda avançada da área de combate. Nos comentários, muitas vezes me perguntam, o que é uma zona de morte? Encontrei este vídeo alguns meses atrás. Ele é do Donbás russo, uma zona de combates intensos. O vídeo mostra as ruínas de um assentamento, um entre centenas, talvez milhares como ele. Segundo os relatórios oficiais, há muito tempo já tomamos e controlamos essa área. Mas na realidade, o vídeo mostra uma clássica zona cinzenta, onde não há pessoas vivas, mas há muitos cadáveres. É assim que se parece essa sinistra zona de morte, onde tudo que está vivo fica sob fogo. Corpos de mortos e destroços de equipamentos queimados e destruídos estão espalhados ao longo das estradas e nas laterais delas. Vou dizer logo, são corpos tanto do inimigo quanto dos nossos. Eles ficam ali por semanas e meses. Muitas vezes, recuperá-los é um problema e é perigoso. Não uma, mas várias equipes de evacuação morreram tentando recolher esses corpos. Esse é um retrato de como é a guerra moderna agora.
e nós estamos radicalmente despreparados para isso. And we are radically unprepared for it. We're not even coming close to thinking it. We're having these Nem estamos perto de pensar nisso. Estamos tendo essas briguinhas patéticas entre oficiais generais, tentando cutucar alguém por causa de algo tão pequeno quanto um único batalhão de 600 homens. Enquanto isso, nossos potenciais adversários, e os dois que estão lutando um contra o outro, sendo que um deles supostamente é uma espécie de aliado, tem 80 mil pessoas, com 35 mil pilotos passando constantemente por treinamento intenso. Porque eles reconhecem que é assim que se sobrevive. Porque observam que a esmagadora maioria dos combates e das mortes acontece nem sequer na linha de contato. Nós ainda achamos que tudo gira em torno da linha de contato. E ainda fazemos guerra de manobra. Ainda temos essas ideias na cabeça. E sabe, vamos ter forças de ataque, forças de defesa e forças de apoio, todo esse tipo de coisa. Como era quando eu ainda estava na ativa, quando eu era o número 2 do esquadrão de cavalaria blindada. Mas pessoal, aquele mundo acabou. Não está desaparecendo. Já era. É como tentar dizer, ei, vou tentar lutar a Primeira Guerra Mundial de novo com cavalaria a cavalo. Vocês vão sair uns 3 metros da trincheira e as metralhadoras vão massacrar cada um de vocês. É exatamente isso que estamos fazendo aqui. Estamos tentando lutar do jeito equivalente à cavalaria a cavalo na Segunda Guerra Mundial, com toda essa blindagem mecanizada, os tanques, os aviões e tudo mais. É assim que é absurdo o que estamos fazendo. Estamos tentando lutar a próxima guerra como lutamos a última, e eles já foram muito além disso. Eu garanto a vocês, a China não é tão absurda quanto nós. Eu garanto que eles estão, com certeza, muito à frente em drones. Daqui a pouco vou verificar isso, mas aposto que se eu pesquisar vou descobrir que eles provavelmente têm milhões de drones. Provavelmente não apenas dezenas ou centenas de milhares, mas já milhões, porque eles estão vendo para onde essa guerra está indo. Eles aprenderam as lições. E eu também apostaria que fizeram mudanças doutrinárias na forma como realmente lutam. Nós não fizemos. E até a gente acordar e começar a responsabilizar as pessoas, pelo amor de Deus, por essas falhas grotescas. O que quer que tenha acontecido com esse general, eu nem me importo. Tirem todos eles de lá, demitam cada um deles. Os caras que montaram a unidade de drones, aquele que agora demitiu e acabou com aquilo para provocá-los, todos eles precisam sair, cada um deles. Precisamos começar a promover algumas pessoas que estão na linha de frente. E eu prometo a vocês, temos, sim, pessoas realmente muito competentes no exército. Eu garanto. Eu as vi quando estive lá, e conheço algumas delas. Conheço pessoas que ainda estão no serviço militar. E há pessoas realmente boas, muito inteligentes, espertas, patriotas, trabalhadoras, que estão prestando atenção e sabem o que precisa ser feito. Especialmente muita gente que participou de algumas dessas missões dentro da Ucrânia e conversou com as pessoas de lá. Não precisa de muito. Eu estou fazendo isso daqui mesmo, sentado à minha mesa, lendo os relatórios e assistindo aos vídeos. Isso já basta. Você nem precisa ter ido até lá. Mas ainda assim, não estamos fazendo essa coisa básica, elementar. E isso pode voltar para nos morder a bunda com muita força. Isso. Nós poderíamos, de fato, se tivéssemos que lutar uma guerra inesperada agora, para a qual não temos um ano para nos preparar. Poderíamos perder, e quero dizer ser derrotados fisicamente, em um futuro campo de batalha. E de fato, seríamos se enfrentássemos alguém como a Rússia dessa forma, ou até mesmo a Ucrânia, alguém preparado para as batalhas que são travadas hoje. Não duraríamos um mês. Entendam isso. Não duraríamos um mês, porque não estamos equipados, não temos efetivo, não temos pessoal, não temos o tipo de logística de que precisamos. Não temos o tipo de munição de que precisamos para sobreviver. Esqueçam vencer. Estamos muito atrás. E isso também se aplica, de modo geral, aos países da OTAN. E acreditem em mim, os russos também estão prestando atenção nisso.
We don't want them to get the idea that maybe they could test. Não queremos que eles tenham a ideia de que talvez possam testar isso. Espero que não tenham. Mas estou dizendo agora, é melhor fazermos alguma coisa bem rápido com o nosso exército ou vamos entrar em um desastre. É onde estamos, pessoal. Agradeço a vocês. Obrigado por um programa um pouco diferente do que costumo fazer aqui, mas que é profundamente importante se você se importa com a segurança nacional dos Estados Unidos. Muito obrigado, pessoal. E nos vemos amanhã no Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem que não temos patrocinadores porque odiamos encher vocês de anúncios. Eu não gosto deles. Então retribuam um pouco esse carinho. Inscrevam-se, curtam e mandem isto para alguém de quem vocês gostam. Like, and send this to somebody you care about.